Mas eu, inclusive, quero pedir a sua atenção, porque a gente tem uma apuração agora exclusiva da nossa analista Vitória Bel sobre os bastidores do cenário eleitoral deste ano. Gente, o PT prepara um mapa de candidaturas estaduais e de nomes que devem ser colocados na mesa após o Carnaval. São Paulo e Minas Gerais serão as prioridades, eu imagino. Mas pela sua apuração, Vitória, o PT pretende expandir, portanto, o domínio, pelo menos, de candidaturas nesse cenário eleitoral, de pelo menos marcar presença. Claro, a busca por nomes competitivos, mas pelo menos marcar presença, mostrar que o PT está presente nas principais regiões do país. É isso que dá conta a sua apuração? É isso mesmo, Lucas. Esse início, de um mapeamento dos candidatos aos governos dos estados vai começar a avançar muito mais depois do Carnaval, que é quando o presidente Lula vai sentar na mesa com os dirigentes do PT para justamente falar sobre essas candidaturas e sobre o que fazer em estados mais prioritários e críticos. Como você bem disse, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais continuam sendo as prioridades nessa disputa estadual por terem as maiores populações. Em São Paulo, a gente tem uma situação que, inclusive, destacamos ontem também aqui no Radar News com a Roberta Russo, que é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda ser o preferido, o favorito do PT para disputar o governo do estado. O Fernando Haddad tem dito que não quer disputar, concorrer novamente às eleições, que ele, claro, já disse que vai deixar o Ministério da Fazenda, mas para se dedicar à campanha do presidente Lula. Só que, vamos lembrar, Haddad vai acabar seguindo as orientações do presidente Lula. Ele vai seguir essas orientações. Se o presidente Lula, então, pedir que ele seja realmente, de fato, candidato, ele será. E em São Paulo, o PT precisa de um nome forte, mesmo que não haja uma perspectiva de vitória, precisa de um nome forte para marcar presença nas eleições. Esse é o cálculo que está sendo feito pela direção partidária, inclusive pelas lideranças do PT aqui em São Paulo, não, porque eu estou em Brasília, eu esqueço que eu me mudei. Pelo PT aí de São Paulo. E o que acontece? Fernando Haddad tem esse poder, então, de conseguir angariar votos e de promover a militância, porque hoje, dentro do Partido dos Trabalhadores, é ainda o nome mais relevante em São Paulo para que essa disputa se movimente e dê pelo menos um gás ali político para o presidente Lula no estado de São Paulo, que a gente sabe que é extremamente conservador no interior, na capital nem tanto, mas sim no interior. Outro ponto que eu queria destacar aqui é a questão do Maranhão. O PT está tendo um problemão lá no Maranhão para escolher quem ele vai apoiar e, muito provavelmente, a legenda vai escolher se alinhar ao prefeito atual de São Luís, que, olha só, é do PSD, partido de Gilberto Kassab, que é um partido de centro, é um partido que, claro, tem aí nomes também que são de centro-esquerda, centro-direita, é um partido que até mesmo tem ministério, mas não é um partido muito fiel ali à base governista. É um partido que de vez em quando vota com o governo, às vezes não. Então, é um partido de centro e bastante pragmático, tanto que é coordenado, presidido por Gilberto Kassab. E o prefeito de São Luís, que é o Eduardo Braide, do PSD, deve então ter esse apoio do PT. Por quê? Para ser candidato ao governo do estado. Lá no Maranhão, houve um rompimento entre o atual governador, Carlos Brandão, que está sem partido até, e o grupo de Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, mas a gente lembra, um forte político no Maranhão, foi governador, foi eleito senador e é muito próximo do presidente Lula. Esse rompimento, portanto, acabou respingando no PT, que não está muito afim de apoiar o candidato preferido de Carlos Brandão, atual governador. O candidato preferido de Carlos Brandão é Duarte Júnior, deputado federal pelo PSB, que também era o partido de Carlos Brandão. Isso porque o PT está enxergando em Brandão uma tentativa de se descolar do grupo político de Flávio Dino e de fazer ali o seu próprio grupo político, vamos dizer assim. Inclusive, um dos dirigentes do PT disse o seguinte: Brandão quer um terceiro mandato com Duarte Júnior, por isso que eles não estão muito afim de apoiar o que seria aí
aí, portanto, o indicado de Carlos Brandão. Outro destaque que também a gente faz aqui é o Paraná. O PT também não vai ter candidato no Paraná e deve apoiar um candidato do PDT, que é perdão, me fugiu o nome aqui, do candidato, que é justamente hoje deputado estadual, e é o filho do ex-governador Roberto Requião, portanto, Requião Júnior, para poder ser candidato lá no Paraná, porque o PT precisa de um palanque na região sul do país. O PT não tem aí uma base eleitoral forte no sul do país. O Paraná, portanto, tem sido a esperança do PT de conseguir um palanque forte e, de repente, conseguir eleger um governador aliado, mas esse governador, portanto, teria que ser do PDT, que também é um partido de centro-esquerda, e não do PT. Então, o PT abrindo mão de candidatura própria para tentar se fazer forte no sul do país. E, por último, a gente também destaca Minas Gerais, que também está com uma incerteza em relação a Rodrigo Pacheco. Lula vai continuar insistindo no nome do senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado Federal, para Rodrigo Pacheco, que também é do PSD, porque o PT não vê nenhum nome dentro do partido forte o suficiente também para disputar o governo de Minas Gerais. A ver se Lula vai conseguir convencer Pacheco a entrar nessa disputa. Lucas. Ô, Vitória, deixa eu aproveitar e puxar para São Paulo aqui, dentro dessa apuração. Você fez menção ao ministro Fernando Haddad, que já disse que não tem interesse em disputar eleições, mas o presidente Lula, ele demonstrou, inclusive, publicamente, se não me falha a memória, no último café com jornalistas, de que ele tinha a vontade, o interesse de que Fernando Haddad pudesse disputar uma eleição. Não ficou claro se a governador de São Paulo ou se ao Senado, mas a questão que eu faço para você é a seguinte: como é que está, porque também houve muito essa especulação nos bastidores, mas como é que está, por exemplo, a possibilidade, embora ele não seja do PT, mas de Geraldo Alckmin ser candidato a governador em São Paulo e não a vice na chapa de Lula? Alckmin, a gente destaca aqui, foi governador de São Paulo por 4 mandatos, foi o político que mais administrou São Paulo, né? Estamos falando de 4 mandatos. Existe ainda essa possibilidade, uma mínima possibilidade ou não? Esse assunto esfriou, não esfriou? Ou para a chapa de Lula, a figura equilibrada de Geraldo Alckmin faria mais sentido do que tê-lo como candidato a governador em São Paulo, onde, inegavelmente, ele tem uma força, sobretudo no interior de São Paulo, mas não é o nome do PT, né, Vitória? Pois é, o que acontece nos cálculos envolvendo o Geraldo Alckmin é o seguinte: claro que o PT sabe que Alckmin poderia até ter um pouco mais de chance eleitoral frente a Tarcísio de Freitas, mas claro que o Geraldo Alckmin é que vai escolher o que fazer ali com a sua candidatura em 2026, neste ano, portanto. Mas o PT avalia que Geraldo Alckmin é muito mais, precisa estar ao lado do presidente Lula novamente em 2026, para que se tenha ainda aquela ideia de que a chapa do presidente Lula é uma chapa que também atinge os partidos mais ao centro e também os eleitores, a base eleitoral mais ao centro do presidente Lula. E mais do que isso, o PT não está a fim de ter dor de cabeça. Inclusive, conversando com um dos dirigentes do partido, ele disse o seguinte: se Alckmin sair da vice, vai virar uma disputa para saber qual o partido aliado que vai querer virar vice do presidente Lula. E daí vai virar uma confusão, uma polêmica desnecessária, porque a gente já tem um nome para ser candidato a vice na chapa. Então é melhor deixar isso como está e a gente focar nas polêmicas estaduais. Foi o que disse um dos dirigentes do PT para mim. Então, portanto, o Geraldo Alckmin, na visão do PT, claro que Geraldo Alckmin pode fazer uma escolha diferente, na visão do PT, Geraldo Alckmin deve permanecer como candidato a vice nessa chapa da reeleição ao presidente Lula. E em São Paulo também, eles veem que Haddad, apesar de ter uma chance mais baixa de vitória, se comparado a Tarcísio de Freitas, Haddad tem um potencial maior de mexer com a militância, de ser uma candidatura mais forte, que dê mais força para a esquerda, até por ser do PT, do que o próprio Geraldo Alckmin.